já esteja gravando. Então, gente, é, seguindo a nossa aula, ainda, né, em cima da lista zero, que é essa lista que está aqui, eu já atualizei, né, e coloquei no site lá. Eu vou tirar uns exercícios aqui, eu devo fazer isso ainda hoje, tá? Para a gente compor a nossa lista, né, que vai valer nota para a primeira prova. Eu vou tirar alguns exercícios daqui, não todos, tá? Não precisa ser todos, porque tem exercícios aqui que são pesados e foge do objetivo daqui do nosso curso, tá? Bem, a minha ideia era tirar o medo dessa tabela de vocês e que vocês entendessem que essa tabela ela é super natural, intuitiva e fácil, tá? Inclusive de memorizar, tá? Então, eu acredito que duas coisas só que, né, as coisas mais importantes, né, são essas duas linhas aqui, a lei de Morgan e a absorção, tá? Para vocês memorizarem isso, porque o resto é extremamente natural. Eu acrescentei essa linha aqui, ó, da negação, porque a gente estava fazendo, eu estava usando isso, e isso não estava escrito em lugar nenhum, né? Então, uma das atualizações dessa lista é ter esse item aí. E simplesmente ele diz o seguinte: se duas frases são equivalentes, então a negação das frases são também equivalentes, né, entre si. A negação de uma é equivalente à negação da outra, tá? Isso não estava escrito em lugar nenhum e tem que estar escrito aí. Fora isso, eu não acrescentei mais nada, tá? Eu só coloquei a absorção que estava como exercício aqui, ó, do lado direito, tá? Porque em outros textos, gente, na internet, se vocês procurarem sobre questão de equivalências de frases lógicas, que é a intenção desse sistema axiomático aqui para gente, é você, a partir dessas regrinhas básicas aqui, você deduzir qualquer outra equivalência de frase. E a nossa aula de hoje eu quero explicar para vocês essa lista aqui toda e, de certa forma, resolver, tá? Por incrível que pareça, tá? Isso aqui tudo em outros textos são axiomas, tá? Mas eu não vejo a necessidade porque que é o exercício 2, tá? Eu coloquei no exercício 1 que é exatamente essa terceira coluna aqui, ó, da tabela, ela pode ser toda deduzida a partir da segunda. Tá? Então, poderia ser exercício, né, provar essas coisas aqui, essas equivalências dessas frases, a partir dessa primeira coluna. Mas aí eu coloco aqui por uma questão de memorização, tá? Porque da mesma forma que vale para o E, né, isso vai valer para o OU também. Então, fica fácil de memorizar, né? Então, o E comuta, né? O E é comutativo e aí o OU vai ser também. Então, é como se fosse a gente chama de dualidade, existe um dual, né? Para essas frases lógicas. Então, essa ideia de equivalência, gente, é dizer a equivalência mesmo, é trocar 6 por meia dúzia, como eu já havia explicado para vocês. Tá? Então, o que eu quero dizer que P é equivalente a Q é que P pode ser uma frase, né, alguma expressão matemática, alguma afirmação, e você quer reescrever essa frase de outro jeito, né? Então, ter uma outra forma de escrever essa coisa que é o ser equivalente é dado por essas regras, tá? E o que eu acho que vocês precisam saber para seguir no curso é saber escrever equivalências lógicas, né? Quando uma frase é equivalente a outra. E aí, em vez de provar uma, você prova outra porque elas são equivalentes, trata-se da mesma coisa, tá? Então, eu vou aqui destacar o exemplo 2, tá? O exercício 2 aqui, ó, né? E eu vou estar provando, né, dando algumas argumentações para vocês, ó. Por exemplo, como é que a gente prova que se você nega uma tautologia, você tem uma contradição? Bem, então vou resolver esse exercício para vocês hoje. E então o que que acontece? O que que fala de tautologia e de contradição? Na substituição, na nossa tabela, né, nos axiomas, diz o seguinte, ó, que toda frase e a negação dela é, é a gente vai chamar de C, independente do que seja esse P, né? Então, qualquer coisa e a negação dele, isso se concentra, isso se condensa numa coisa só que a gente chama de contradição, C de contradição. Inclusive, eu tenho até que escrever, né, a palavra contradição em algum lugar aí para vocês saberem do que é esse C, do que ele significa. E esse T aqui é tautologia, né? A tautologia é algo que é verdadeiro sempre, e a contradição é algo que é falso sempre.
Tá? Então, no nosso sistema lógico, uma coisa valer uma coisa e valer não ela, isso é uma contradição. Isso para nós vai ser uma contradição. E uma verdade sempre é o seguinte: ou uma coisa ocorre ou não ocorre. Né? Então, P ou não P é uma tautologia. É isso. Você quer em matemática falar que uma coisa é verdadeira, né? Falar uma frase verdadeira sempre, você fala que, sei lá, x é igual a zero ou x é diferente de zero. Tá, né? Então, isso aí é uma tautologia. Ou uma coisa ou outra. Tá? Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? E aí, só que independente, é P ou não P, que é a tautologia, isso independe do P. Tá? Então é por isso que a gente chama de substituição, porque isso é uma coisa forte. Qualquer que seja a frase, ela ou não ela, você pode chamar de uma letra só. Então essa letra T, gente, ela representa infinitas frases, né? Então tudo que puder ser escrito dessa forma, você pode chamar de uma coisa só. Ou seja, todas essas expressões elas são iguais, trata-se de uma coisa só que a gente chama de tautologia, e analogamente a contradição. Então, para a gente provar que não ter é equivalente a uma, né, você negar uma tautologia, dar uma contradição, eu vou estar argumentando para vocês aqui, ó, no nosso quadrinho aqui. Tá? Então, bem, o que é que a gente tem de tautologia, né? Tautologia para a gente é qualquer coisa desse tipo, tá? P é uma coisa ocorre ou ela não ocorre, tá? Isso é uma tautologia. Tá? Então, isso é ser uma tautologia. Deixa eu pegar aqui. E o que a gente negar uma tautologia, né? Negar uma tautologia é botar um não aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui. Então, uma tautologia, ela é P ou não P. Tá? É uma coisa desse tipo. Então, parênteses aqui. Ok? Se eu nego uma tautologia, né, eu coloco um não aqui na frente disso tudo, isso é equivalente a quê? Tá? Então, isso aqui, ó, essa frase, ela é equivalente, vou dar um exemplo para você, equivalente pelo quê? Ó, eu vou estar usando uma espécie de distributividade, a lei de Morgan. A lei de Morgan diz que quando a gente nega um ou, isso fica não o primeiro, aí eu vou voltar aqui na tabela para vocês, ó. A lei de Morgan é essa aqui, ó, tá? Você negar um e, né? Não, um E isso se transforma num OU, né? É como se você fizesse um chuveirinho aqui, vai ficar não P ou não Q, tá? E se você nega um OU, né, isso vira um E, né? Fica não o primeiro e não o segundo. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é negando um OU. Então, isso vai dar não P e não esse aqui, ó. Então, não P. Tá? É não o primeiro e não o segundo. Então, né? Negar uma tautologia é equivalente a isso aqui, ó. Eu usei aqui a lei de Morgan, vou botar um LM aqui para, em cima dessa equivalência, eu citar o axioma que a gente usou, bem? E agora eu vou estar usando a dupla negação, ó, tá? Eu vou chamar de DN, a dupla negação. Dupla negação significa o quê, ó? Que negar uma coisa duas vezes dá ela mesma. Então, isso não P e não, isso aqui vai dar P, ó. Bem? E pela comutatividade, né, isso aqui independe da ordem, né? Isso aqui é exatamente isso aqui por definição, né, de tautologia, como é de contradição. Por definição de contradição, isso aqui é igual a uma contradição. Tá? Vou apagar isso aqui. Bem, então é assim que a gente prova que negar uma tautologia dá uma contradição, porque ficou não uma coisa e ela, né? Não P e P. Isso é uma contradição. Tá bom? Então isso demonstra o teorema. Eu vou O que seria a gente provar que o exercício B, por exemplo, né? Esse aqui é o exercício 2A, né? Exercício 2A, tá bom? Que seria esse camarada aí. Vamos resolver o 2B aqui, ó. Mostrar como é que faz o 2B para vocês. Como é que a gente prova que P, você pega P e uma tautologia, isso é equivalente a P. Então a gente vai caminhar com várias equivalências e a gente quer terminar aqui em que? A gente quer terminar, né? Botar aqui uma reticência, quer terminar em P de alguma forma, tá? Então, olha só,
Então, pelo axioma da substituição. Oi? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Obrigado por avisar aí, tá? Então, se eu vou provar aqui o 2b aqui para você. Então, a gente quer fazer o P e T, né? Caminhar com várias equivalências até chegar aqui no P, né? A P e T é equivalente, aí vai caminhando, argumentando aqui até chegar aqui. Então, o primeiro argumento, a gente vai usar o axioma da tautologia. Eu vou botar um Tzinho aqui em cima, tá? Isso aqui já dá para entender que não tem um padrão de lembrar, né? A gente poderia colocar aqui axioma teo, tá? Então a gente costuma colocar alguma coisa que justifique esse passo, tá? Esse argumento. Então, P e T, eu vou substituir esse T usando eu poderia até botar aqui substituição, né? Substituição. Eu vou substituir o P a tautologia por P ou não P, ó, né? Tudo bem? Com a tautologia ela pode ser escrita. Eu poderia usar, gente, uma letra A aqui também, ó. A, né, ou não A. Só que não me interessa, por quê? Porque adequadamente é interessante eu usar a letra P para o P poder operar com ele mesmo e isso caminhar para uma simplificação. Então não é interessante eu colocar uma outra expressão para representar a tautologia, porque a tautologia ela pode ser representada por qualquer frase ou não ela. E aí eu uso exatamente essa que está do lado aqui, ó, para representar essa tautologia. É por isso que eu chamei de substituição esse axioma, porque a tautologia você pode substituir por qualquer coisa, em particular por essa daqui, ó, tá? Que ela é bem adequada, né? E aí eu vou usar aqui a distributividade, ó, tá? Então isso é equivalente, né? Pela distributividade, ó, eu estou distribuindo como? É P e uma coisa ou outra, né? Então eu vou distribuir aqui, isso vai ficar P e P, né? Ou P, ah, não, P e tautologia. Não, isso aqui não vai dar em nada, não. Isso vai dar P e não P. Tá? Isso vai dar uma contradição, não vai servir para a gente, não. Tá? Aí eu vou usar aqui a idempotência, né, de que P e P é igual a P, ou P e não P. Aí eu concluí que isso aqui é P ou P e não P é uma contradição. Tá? Então, eu provei aqui, na verdade, eu acho que até que esse exercício está errado. Ah, não, tá certo. Tá certo. O que é que eu quero dizer aqui? E se eu faço a distributividade, eu dou esse passo aqui, ó, isso me conduz a provar que P... Inclusive, isso nem está como exercício, né? Deixa eu ver se está. Não está. Tá? Vou até acrescentar isso, né? De que, então, a gente acabou provando aqui, ó, isso serve de um exercício para vocês. Eu acabei de provar que P e uma tautologia, ela é equivalente a P ou uma contradição. Isso que eu acabei de provar. Tá? Então, isso não resolve o exemplo, porque eu poderia ter resolvido ele diretamente desse ponto aqui, ó. Tá? Então, eu vou... né, guardem isso aí. É uma argumentação diferente, é bem mais curto do que eu pensei. E logo ali a gente já pode usar aqui, ó, né, o 2b, a gente pode usar a absorção direta. Tá? Se eu tenho P e tenho uma tautologia, né, pela substituição, eu posso pegar esse P, o T, né, e substituir por P ou não P. Tá? Usei a substituição. E aí é que eu já uso direto e termino. Usando a absorção, a absorção, e aí eu vou relembrar a absorção para vocês aqui, ó. E se você tem P e P ou qualquer coisa, isso dá o P. Tá? Então é o que a gente tem, ó. Se você tem P e qualquer outra coisa, né, seja lá o que for, essa expressão aqui, isso é equivalente a P. E acabou, pura e simplesmente isso. Então, a absorção é uma coisa que tem que ser memorizada, né? Porque senão a gente acaba, né, tentando
chegar num caminho que não vai dar. Esse axioma aqui ele é muito importante, tá? E ele é importante na parte de simplificação das frases. Então, e assim sucessivamente, tá, gente? E aí eu deixo como exercício para vocês os demais, né? Como é que faz o C, como é que faz o D e o E, tá? Que, inclusive, eu já vou deixar para nossa lista o exercício para vocês entregarem. É fazer o 2C, né, 2D e 2E. E o 2E, tá bom? Já deixo como exercício para vocês aí o 2C, o 2D e o 2E. O que mais? Bem, a aula de hoje, a parte importante, sim, sim, é isso aí, isso aí. Eu vou fazer uma atividade com. É uma atividade, né? Atividade lá, que aí vocês podem até tirar foto e já fica registrado lá já nos pacotinhos e fica mais fácil para eu corrigir também. Tá bom? Bem, então, os axiomas estão aqui. Tá? Eu mostrei para vocês como é que a gente argumenta, né, na solução desses problemas. E agora eu quero destacar para vocês esse exercício 3 aqui, que de certa forma acho que eu vou resolver ele todo hoje para vocês, tá? Porque ele é muito importante para toda a vida acadêmica e futuro eterno de vocês na matemática, tá? Que é o seguinte, que é quando você lê um teorema, gente, todo teorema ele é escrito assim, ó, tá? Uma coisa implicando em outra. Isso que são os teoremas, tá? Então, tudo na matemática que a gente for estudar, os livros que vocês foram ler, todos os argumentos, eles se baseiam nisso, gente. De você pegar, sair do que a gente chama de hipótese, tá? Né? De hipótese, e você quer caminhar para uma coisa que a gente chama de tese, tá? Então, isso não tem nada a ver com questão de verdade ou falsidade, tá, gente? Isso é a questão de verdadeiro ou falso, que é o que a gente chama de semântica. Isso independe de um teorema da implicação, tá? Porque o que o teorema diz é o seguinte: se você tem essa ferramenta, se esse fenômeno ocorre, ou qualquer coisa que diz, né, assim, se chover, molha o telhado, entendeu? Você provou uma coisa. Então, você prova assim, se a gente tem a hipótese de rima, seja ela verdadeira ou falsa, então observe que isso não tem nada a ver com questão de verdade ou falsidade, isso é simplesmente diz o seguinte, ó, e se essa coisa ocorre, isso aqui vai ocorrer, bem? Então, é como se você tivesse um conjunto dentro do outro, né? Você tivesse um A aqui, tivesse um Bzinho aqui, ó. E não tem nada a ver com verdadeiro ou falso, tá? A questão é que se, se um elemento está dentro do B, obrigatoriamente ele está dentro do A. Então, se X pertence a B, isso implica que X vai pertencer a A. Bem? Então, pode ser que isso aqui seja falso. Aí o teu teorema ele perde o valor, entendeu? De repente essa coisa nunca vai ocorrer, tá? Mas você provou que se isso aqui ocorresse, o valor do teu resultado ele está em cima disso, ó. E na presença dessa proposição, essa daqui obrigatoriamente vai ocorrer. Bom, então isso é um teorema, né? Você provar uma coisa, caminhar de uma hipótese e chegar numa tese. Tudo bem? Então, vou dar exemplos de teoremas para vocês aqui, ó, que a gente vai provar hoje como exemplos, tá? Hoje eu vou provar para vocês, olha, um resultado que todo mundo sabe, ó, sobre números inteiros, tá? Se x é par, implica o quê, gente? Que o quadrado dele é o quê? É par. É par também. Vamos provar. Segundo teorema, a gente vai provar que se x é ímpar, né, isso implica o quê? Que o quadrado também é ímpar. Bom, eu vou escrever outras frases aqui, ó. Por exemplo, se x ao quadrado é par, implica que x é par.
Tá? A quarta coisa, que se x ao quadrado é ímpar, implica que x é ímpar. Bom, vai provar essas quatro coisas aí. E eu vou explicar para vocês que basta provar duas delas. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente resumir essas quatro coisas numa linha só, que vai ser a linha 5. Bom, que é o que no fundo? Se todas essas coisas são verdadeiras, no fundo eu vou estar dizendo que x é par, se somente se, ó, é equivalente, tá? Né? Ou seja, se eu tenho uma coisa, eu tenho a outra, se eu tenho a outra, eu tenho essa coisa e vice-versa, né? Se x é par, se somente se, x ao quadrado é par. Que é o famoso dizer a mesma coisa, essas coisas são equivalentes. Aí você fala, professor, aqueles seus axiomas de equivalência lá é o quê? Aqueles axiomas, de certa forma, eles regem uma noção parecida, idêntica a essa daqui, ó, do se e somente se, tá? Que é dizer que as frases são equivalentes. Aqui, no fundo, eu quero dizer que essa frase ela é equivalente a essa outra aqui, ó. Bom, enfim. Isso aqui é uma primeira etapa de exercício. A gente vai provar essa, eu vou guardar aqui, que daqui a pouco... Não, vou deixar ela aqui. Vou montar uma outra lista de coisas que a gente vai provar. Tá? Sexta coisa. Vamos provar hoje que raiz de 2 é irracional. Tá? A aula de hoje, isso aí é irracional. Né? Que a gente sabe, todo mundo usa, mas hoje eu vou dar uma prova de que isso aí é verdade. A outra coisa que a gente vai provar, vamos provar que existem, tá? Existem infinitos primos, infinitos números primos. Vamos, essa é outra coisa que a gente vai provar. Vou provar uma oitava coisa. Vou provar para vocês ó, que existem. Isso aqui é fenomenal, esse resultado aqui. Ó. Existem números irracionais. Vou chamar, existe um número irracional i e um outro j, pertencente aos irracionais, que eu vou estar representando assim, tá? Por essa letra. Aqui eu quero dizer que é os reais menos os racionais, tá? Então, existem dois números irracionais, gente. Olha que incrível. E um elevado ao outro, i elevado a j, isso dá racional. Consegue imaginar isso? É um número irracional que é elevado a outro. Pensar em potência irracional já é um troço bizarro. Agora, imaginar que um irracional elevado ao outro, isso dá um número racional, é um negócio bizarro. Bom, então, a nona coisa, tá? De que entre dois, ó, entre dois números, entre dois números racionais, tá? Racionais sempre existe um número irracional. Todo mundo sabe disso, né? Um número irracional. Mas aí eu vou dar um argumento para isso. E tem algumas outras verdades. Se alguém, né, tiver alguma coisa aí sobre números e queira ver a demonstração, de repente, se eu souber, a gente discute aqui, porque hoje a gente quer demonstrar alguns fatos simples, tá? Para a gente poder treinar questão de demonstrações, os estilos e tal, as coisas e tal. Tudo bem? Então, eu fiz uma listinha aqui, depois eu volto nela. Né? Por quê? Porque eu quero explicar para vocês os tipos de demonstrações que existem e como é que a gente troca 6 por meia dúzia, né? Ou seja, usa essa tabela maluca ali que eu inventei para a gente reescrever os teoremas em si, tá? Reescrever e argumentar em cima de frases diferentes. Então, voltando aqui na nossa lista 3, isso aqui, gente, felizmente vocês vão aprender isso, porque isso vai mudar, né, a forma como, né, isso vai amadurecer vocês para matemática. Infelizmente, é um monte de coisa que vai estar assustando vocês agora, tá? Mas não fiquem assustados.
Tá? Então, voltando aqui no nosso quadro, o que é que eu quero apresentar para vocês aqui? Quero apresentar para vocês o seguinte: é, quando eu escrevo que um teorema ele é uma coisa desse tipo, né, que a gente quer provar, né, então uma afirmação de que ocorrendo isso, né, você consegue argumentar, caminhar para chegar aqui, ó. Às vezes isso aqui é uma coisa geral, tá? É uma representação geral do que a gente chama de hipótese e tese, tá? Hipótese e tese. Porque essa hipótese é tudo, é todas as ferramentas que você. É uma frase também, tá? Ela é uma frase. Então, e existem dois tipos de, né, de hipótese para a gente reunir, tá? Somente dois tipos, que é o seguinte: essa tua hipótese ela ser formada por várias outras coisas menores, outras células, tá? Outras frases. E essas frases elas são do tipo e ou, tá? Então a gente tem uma coisa do tipo assim, ó, A e B, né, juntando um monte de coisa, e C e D, você quer provar que esse monte de coisa implica no quê? Tá? Numa coisa lá para frente. Bem? Ou você tem uma coisa assim, ó, A ou B ou C ou D, você quer provar que um monte, né, de coisa implica num certo quê. Bem? E assim você vai visualizar todos os teoremas, tá? Só que a maior parte dos teoremas, eles aparecem dessa forma aqui, ó, um monte de "e" nas hipóteses. E simplesmente as hipóteses, às vezes ele diz o seguinte, ó, se ocorre isso, e mais essa coisa, e mais essa outra coisa, e essa coisa, tá? Isso aqui vai ocorrer. Esse é o teorema. Quando um teorema ele junta muitas regras, muitas condições, né, que é o E, né, o que é que o E faz? O E conecta, ele diz que todas essas coisas estão ocorrendo. Sob todas essas condições, você vai garantir o quê? Tá? Então, a gente costuma dizer em matemática, não sei se vocês concordam comigo, que é aquela coisa, quanto mais ferramenta você reúne, mais é a chance de você conseguir fazer a tua obra. Ah, então você está assumindo tanta coisa que, pô, bicho, é tanta coisa que você está assumindo que esse troço vai ser verdadeiro. Você está pedindo demais aqui, tá? Então a gente diz que quando um teorema, né, uma implicação, né, você quer provar uma coisa dessa, tem muitas hipóteses, apesar de que isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui é o conjunto de hipóteses total. Mas só que quando tem esses eis aí, gente, A e B e C e D, explicando que a gente diz o seguinte, ó, esse cara aqui é a hipótese 1, a gente numera as hipóteses. Então a gente diz que isso aqui a gente chama de hipótese, né, que é a hipótese, o conjunto das hipóteses. Mas na presença desses eis, cada uma coisa dessa aqui a gente chama de hipótese também. É uma das hipóteses do conjunto de hipóteses, né? Como se aqui fosse um conjunto, né? Então a gente chama hipótese 1, aqui hipótese 2, aqui hipótese 3, e aqui hipótese 4, tá? Então, se o conjunto, eu poderia até chamar isso aqui de conjunto de hipóteses, né? Conjunto das hipóteses, né? Das hipóteses. Quando o conjunto das hipóteses, que a gente também chama de hipóteses, né, no erro de linguagem, aí, no abuso da linguagem, a gente diz que esse teorema está meio fraco, tá? Porque você está pedindo coisa demais para que isso aqui ocorra. Então, em matemática, a gente faz o seguinte: quando é que um teorema é forte, né? É quando ele tem poucas hipóteses, né? Ou seja, com poucas condições, com pouco recurso, você consegue garantir essa tese. Então, isso que são os teoremas fortes. E às vezes acontece isso, né? Um matemático chega, prova uma coisa desse tipo, gigantona assim, e várias coisinhas juntas provam uma certa coisa, e vem um outro cara e fala assim, ó, isso aqui não precisa. Eu consigo provar que só essas três é o suficiente para ocorrer esse negócio aí. Bem, então, entendam que o E nas hipóteses, ele está inteiramente ligado a você juntar ferramentas. Você tem E nas hipóteses. O que significa você ter ou nas hipóteses? Você tem A ou B ou C, né, ou D, implicando aqui um certo Q. Tá? Então, quando você está argumentando que A ou B ou C ou D implica em Q, isso aqui, no fundo, gente, o que você está dizendo é o seguinte, olha,
Uma coisa ou outra, e eu vou colocar só duas aqui, por exemplo, A ou B implica Q, digamos, né, que você provou isso. A ou B implica Q. Você está dizendo o seguinte, gente, ó, né, você quer dizer para o leitor, olha, uma coisa ou outra implica Q, ou seja, tanto faz, né? Ou seja, se essa aqui, né, o que é ou em matemática? O ou em matemática, ele diz que uma dessas duas coisas vai ocorrer, uma das duas, tá? Então, essa pode ocorrer e essa não ocorrer, então você pode apagar aqui, ó, então é aquela coisa. Então, o ou ele diz, bem, se essa não ocorrer, essa daqui vai dar conta do quê? Se essa daqui não ocorrer, o B vai dar conta do quê? Ou seja, uma coisa ou outra vai dar conta desse quê, se você provou isso aqui. Tá? Então, vocês concordam comigo que, logicamente, eu tô argumentando intuitivamente com vocês. Depois a gente vai provar que essa frase aqui, ó, ela é equivalente a dizer o seguinte, o que você está dizendo é o seguinte, ó, tanto faz, ó, o A vai implicar que, tá? Ele sozinho ele implica que, ou o B sozinho ele vai implicar o quê? Então, quando você tem um ou, o que você faz, no fundo, é pegar esse teorema aqui, ó, e separar ele em dois. Tá? Você separa ele em dois casos. É divisão em casos. Inclusive, aqui é o que eu chamo para vocês. Ó, tá vendo? Quando tem um monte de ou implicando uma coisa, um S, você faz uma divisão de casos. O que é que você faz? Você quer dizer o seguinte, gente, ó, uma coisa ou outra dessas aqui, ó, vai implicar o S. Então, tanto faz. Então, o P vai implicar S, o Q implica S, e a desculpa, eu errei aqui, é que é um E, tá? Um E. Então, o primeiro implica, e o segundo implica, e o terceiro implica. Ou seja, todos eles implicam R. E aí, o que é que você faz? Em vez de trabalhar essa versão de ou aqui, você divide em casos. Você primeiro prova que o P implica S, depois você prova que o Q implica S, e depois você prova que o R implica S. Diz que cada hipótese dessa daqui, ó, implica o S, tá? Então, se uma coisa ou outra implica o quê, isso significa que o A implica Q e, né, eu errei ainda agora, e o B implica Q também. Tá? Então, cada hipótese, então você pode chamar isso aqui de hipótese 1 e aqui de hipótese 2. Então, quando você tem um ou nas hipóteses, você divide o teu teorema em casos. Né? Você prova que um implica e o outro também vai implicar o... E isso aqui, gente, você pode chamar de e também, tá? Eu posso até começar a usar essa notação com você de e ou, e tanto faz esse símbolo, tá? Para mim não faz diferença, tá? A gente não está estudando uma lógica formal aqui. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo aqui de ou para você. Ó. Por exemplo, você quer provar que se x é menor que menos 2 ou se x é maior que 2, isso implica que x ao quadrado é maior do que 4. Né? Ou seja, é justamente o módulo, né, do x é maior do que 2. Então, se o x é menor que menos 2, ou se ele for maior do que 2, isso implica que x é maior do que 4. Então, em vez de provar isso nesse formato, o que é que você prova? Por causa desse ou, então eu estou dizendo o seguinte, ó, né, uma coisa ou outra, tanto faz, isso aqui vai ocorrer. Então, no fundo, esse teorema escrito resumido assim, ele se resume em dois outros resultados, que é, ó, é você provar que se... Aí você divide em casos. Primeiro se dedica a provar isso aqui, ó, que se x é menor que menos 2, o quadrado vai ser maior do que 4, tá? E depois né, você se concentra nessa outra prova. Se x é maior que 2, isso implica que x ao quadrado é maior do que 4, tá? Então, é, mesmo que o exercício, o teorema, o resultado venha escrito assim para você, é melhor você trabalhar ele em casos, dividir em casos. Bem? Então, fica aí essa coisa do e do ou no conjunto das hipóteses. Beleza? Agora eu vou passar um ouro para vocês aqui, tá? Que é o seguinte, que é, que é o exercício, tá? Eu vou dar um jeito de, de fazer vocês memorizarem isso aqui tudo, tá? De uma vez só. Isso aqui tudo é uma coisa muito simples, gente. Isso aqui é uma bobagem que está escrito aqui nisso tudo para vocês memorizarem e minha meta de hoje é ensinar isso aqui para vocês, vocês terem os exemplos e a gente
e vocês aprenderem de uma vez por todas, as formas de você olhar para uma coisa e provar, né? Pegar o teorema, reescrever e argumentar em cima dele do jeito que for melhor para você, para cada um, até você achar a solução. Bem, então eu comentei com vocês a presença do ou nas hipóteses, né, que aí você divide em casos, né, independente da tese, você divide esse teorema em casos, e a presença do e nas hipóteses, né, que é o significado disso, tá? E aí o exercício D está dizendo aqui, ó, é de que essa frase aqui, ó, ela é equivalente a essa daqui, ó. Tá? Aí eu vou explicar para vocês numa tacada só depois. O que eu quero explicar para vocês agora é a presença do ou na tese e a presença do e na tese, tá? Então, a presença do e na tese, observe que esses dois eles estão juntos aqui, né? Eu coloquei um após o outro, ó, o ou nas hipóteses, que você divide em casos, e o e na tese, você também divide em casos, tá? O que é que significa? Então, você quer provar, né? Aí você está lá batendo cabeça com o teu resultado e o teu interesse é provar que P implica A e B e C, tá? Eu estou trabalhando aqui o E na tese, né? Então, aqui a gente tem tese 1, vou chamar de T2, e aqui a tese 3, né? Vou botar tese 3, tese 2, né? Então, no fundo, gente, isso tudo aqui é a tese. Só que a tese, ela está dizendo que ocorrem três coisas, né? Olha o E aqui dizendo aqui, ó. Então, imagina vocês, né? Que vocês têm uma coisa ocorrendo, né? Um fato, uma frase aqui, e você está, né? Que é esse teorema aqui, você está argumentando que, ó, quando essa coisa ocorrer aqui, gente, obrigatoriamente esses três fenômenos vão ocorrer, A, B e C. Vocês concordam comigo que isso é equivalente, né? Que você está, no fundo, dizendo o seguinte, ó, que se essa coisa ocorre, né? Se isso aqui ocorre, então o A vai ocorrer, né? Porque na presença disso, os três ocorrem. Então, né? Então, se só isso implica nos três, então significa que isso aqui vai implicar em cada uma dessas coisas, separadamente, para os três poderem ocorrer, né? Porque se um fenômeno implica né, em três coisas, que três coisas ocorram, né? Significa que ele está implicando cada uma delas, né? Ele está garantindo que cada uma ocorre. Então, se você tem isso, você vai ter isso aqui. E se você tem o P, você também vai ter o B. E se você tem o P, você também vai ter o C. Bom, espero que isso seja natural para vocês. Isso de um próprio português, né? No próprio sentido intuitivo da frase, né? E aí eu poderia estar dando exemplos para vocês assim, é falar, ó, gente, se chover, vai molhar o telhado das galinhas, vai molhar a roupa no varal e vai alagar o quintal. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo? Ó, então, ou seja, se chover, gente, vai alagar o quintal, tá? Se chover, vai molhar o telhado. E se chover, vai. Até esqueci o que eu quero outro que eu tinha falado. Entenderam? Então, um fenômeno, né, um fato, alguma coisa que você, uma ferramenta que você fala assim, gente, olha, a ocorrência disso implica na ocorrência de três, significa que e, é, implica em cada um. E aí, nesse caso, você também divide em casos. Então, você vai pegar esse teorema e reescrevê-lo dessa forma aqui, ó. Né? Então, em vez de provar uma coisa só, né, provando que isso implica, né, nisso, isso e isso, você vai dividir em casos. Né? Você pega ele e divide, né, que P implica em A, e P implica B, né, e P implica C. É a prova, né? Quando você for escrever a prova, vamos provar primeiro que P implica A, dois pontos, aí você vai provar isso. Provar que B implica B, P implica B, aí você prova isso aqui, aí, né? Você prova. A tua demonstração é dividida em três casos, né? Se o enunciado do teorema for isso aqui, ó, né? Teorema, na tua demonstração, você vai dividir em casos. Bom, isso é a presença do E na tese. É, então, o que foi que eu já apresentei para vocês aqui? Ó? O que é que está faltando? Apresentei o ou nas hipóteses, apresentei o
o E o ou e o E nas hipóteses, tá? E aí eu apresentei para vocês o E na tese, tá bom? Agora eu vou apresentar aqui vou apresentar o ou nas hipóteses, né? Que é, deixa eu ver aqui, eu registrei aqui, não, o ou na tese. Ele aparece só, ele aparece aqui, né? Não tem um resultado explícito aqui, não. Tá? A transposição direita só, tá? Então, bem, eu vou tentar fazer um resumo para vocês e quero fazer um destaque, tá? Então, o que foi que a gente viu? A gente viu o E na hipótese, né? Que foi essa explicação aqui, o E na hipótese e o OU também, né? O OU e o E, tá aqui, ó. O OU aqui na hipótese e o E na hipótese. Aí aqui eu falei do E na tese. Tá? E agora eu vou explicar para vocês o OU na tese. Então tem um P aqui, ó. O OU na tese não tem muito o que fazer, tá? Na tese, você quer que prove que A ou B, vou escrever assim em palavras, né? Ou C. Né? Se você tem isso aqui, ó, então isso implica que o P, né, esse é o teu teorema, vamos dizer assim, ó, teorema. Você quer provar que P implica que vai ocorrer isso, ou isso, ou isso. Tá? Então, pensem comigo aqui, gente. Como é que fica o ou na tese, né? Então, aqui, bem, o teorema ele diz que você quer provar que se ocorre esse fenômeno, se essa coisa ocorre, né, na presença desse P, essas três coisas, uma dessas três coisas vai ocorrer. Né? Uma vai. De repente, pelo menos uma, tá? Porque é o que significa o ou. Pelo menos uma. Isso, ou isso, ou isso ocorre. Pode ocorrer os três também, né? Você pode ter a ocorrência de A e a ocorrência de B. O que não pode ocorrer, né? O que seria isso aqui deixar de ocorrer é não ocorrer nenhum dos três. Não A, e não B, e não C. Então, você provar que P implica a ocorrência de pelo menos uma dessas duas coisas, e aí a frase é o quê? Então, significa o seguinte, ó, e se duas coisas, essas duas, por exemplo, não ocorrem, se você tem P e essas duas não ocorrem, obrigatoriamente, né, o P na presença, né, dessas duas coisas não ocorrendo vai ter que obrigar o C a ocorrer. Tá? Então, o que a gente fala disso aqui equivalente a dizer o seguinte, é que se você, essa frase, então, em matemática, o que é que a gente faz? Em vez de você ter muitas condições na tese, você transforma isso como ferramenta nas hipóteses. Tá? Então, isso fortifica mais, isso te dá mais chances, mais ferramenta para você demonstrar. Então, olha o que é que a gente faz. A gente quer provar que P implica A ou B ou C. Né? Uma das três vai ocorrer. Aí você assume que duas delas não ocorrem. E não A, E não B. Então, você assume que o P está ocorrendo, e que o A não está ocorrendo, e assume que o B não está ocorrendo. Então, se de fato o P implica na ocorrência de uma das três e você está supondo que duas não ocorrem, obrigatoriamente o C vai ter que ocorrer. Tá? E aí essa frase é equivalente a essa daqui. É assim que a gente escreve, né? É P e não A, e não B, equivalente já, né? Implica em C. Tá? Então, essa frase aqui, ó, ela é equivalente a essa frase aqui. Então, o que que eu estou fazendo com vocês até agora? Eu tô apresentando, né, as equivalências do ponto de vista intuitivo, tá bom? Mas a gente pode chegar e provar as equivalências do ponto de vista matemático, axiomático, tá? Então, essa é a diferença, né? E o que eu digo para vocês, professor, e o que é que a gente precisa? Você precisa do intuitivo. Tá? Você precisa entender essas coisas mesmo, né? De que P implica isso aqui, ó, de fato, você assume isso, né? Assume que dois deles não ocorrem e vou tentar provar o terceiro, obrigatoriamente. E essas frases são equivalentes, então eu vou trocar, em vez de
de eu gastar energia com esse 6, eu vou gastar energia com esse meia dúzia. Tá? Então você reescreve, como as frases são as mesmas, você pode pensar, né, nesse teorema aqui, ó, que trata-se desse mesmo. Tá? Então, a questão da equivalência é você saber reescrever. Então, esse mesmo teorema ele pode ser reescrito aqui, ó, e de repente, da forma com que ele está escrito assim, ó, né, essa ferramenta e mais essas duas, isso vai te dar mais chance de você concluir que esse C ocorre. Bom, e claro, né, esse C ele não tem privilégio nenhum sobre A e sobre o B, gente. A gente poderia assumir que o P ocorre e o C não ocorre e o B não ocorre, né? E ir em busca de tentar provar o A, né? Isso aqui né, são argumentos diferentes. Né? Você escreveu diferente, mudou o teu conjunto de hipóteses. De repente, esse aqui você, né, bate cabeça lá e não consegue, mas essa forma de escrever o teorema, né, com essas hipóteses, você já consegue enxergar uma solução. E também, né, você pode botar o não C e não A, né, o não A aqui, e tentar né, provar que isso implica B. Tudo bem? Então, isso aí é como você interpreta, né, os teoremas, tá? Você tem os teoremas e você faz as interpretações. Ou você divide em casos, tá? Ou você reescreve eles. Mas eu vou dar uma dica que para mim é super importante e vai detonar isso tudo para vocês, tá? E a dica é o que eu vou falar agora para vocês. Então, se alguém quiser o pulo do gato, né, ouçam o que eu vou falar agora, fiquem atentos aí. É o seguinte, gente. Essas coisas de teorema, vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês sabem como tipo, se a gente estivesse resolvendo uma equação algébrica, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, A mais B mais C igual a X mais Y mais Z, né? E em aritmética, a gente sabe operar. Isso aqui é como se fosse uma fronteira, né? Então, tudo que passa para o lado de lá, ele muda de sinal, né? Isso aqui, ó, é equivalente. Aí eu vou até usar o nosso símbolozinho de equivalente. Isso aqui, ó, né, lá em teoria dos números, né, em números, isso é equivalente a dizer que A mais B é igual, eu passo C para lá negativa, menos C mais X mais Y mais Z. Tudo bem? E aí, se eu achar bonitinho, eu falo assim, gente, eu gostei desse X, mas eu quero ele para o lado de cá, eu vou trazer ele para o lado de cá. Então, eu posso escrever isso aqui também, né? Essa mesma frase aqui, ela é equivalente a A mais B menos X igual a menos C mais Y mais Z. Bem, e assim sucessivamente, né? Inclusive, eu posso pegar e falar assim, não, eu vou pegar todo mundo do lado direito e colocar para o lado esquerdo. Vai ficar A mais B menos X, vou trazer o C para cá, ele volta positivo, né? Então, sempre que uma coisa troca de lado, ele muda de sinal. Aí esse Y ele vem para cá negativo, o Z vem para cá negativo, e o que foi que sobrou do lado direito? Como eu trouxe tudo para zero, sobrou um zero, né? Que eu vou chamar de zero do lado direito aqui, ó. Zero do lado direito. Vocês vão entender porque eu estou chamando esse cara do zero do lado direito. Né? Porque na lógica, né, existe, do lado direito ele tem um zero e do lado de esquerdo ele tem um zero. Então, se eu resolver passar tudo, agora eu vou pegar todo mundo e ir jogando para o lado direito. Aí esse cara, né, o Z, aí bem, porque eu não posso passar tudo para o lado esquerdo, gente, e deixar um vazio aqui, não escrever nada ali, né? Tem que ter uma coisa para deixar do lado direito. No caso dos números, é um zero. Se eu passo agora todo mundo daqui, ó, para o lado de lá, esse zero some, né? Porque já vai ter alguma coisa aqui, ele não vai ser mais útil, né? Para manter a igualdade, né? Para manter a ideia de esquerda e direita. Pô, gente, desculpa aí, tá? Vou botar aqui. Desculpa. Então eu vou passar agora tudo para o lado direito. Vou pegar essa galera toda e jogar para o lado de lá. Então esse A vai para o lado direito, vai menos A, esse B vai para o lado direito, menos B, esse cara vai mais X, aqui vai menos C. Não importa a ordem, né? O C não precisa ficar juntinho aqui desse cara. Esse cara vai para o lado de lá, vai ficar mais Y. Aí esse cara aqui vai para o menos Z vai para lá, vai ficar mais Z. E se eu pegar tudo daqui, passar todo mundo para o lado de lá,
o que é que vai acontecer? Isso aqui eu não posso deixar assim, né? Não é uma equação. Então, o que a gente coloca aqui é um zero do lado esquerdo aqui, tá? E assim fica, né? Então, gente, esse formato aqui, ó, tem um monte de forma de você escrever essa equação, deixando um cara daqui, dois do lado esquerdo, o resto tudo para o lado direito, o direito para cá, passa tudo para o lado de cá, ou passa tudo para o lado de lá. E isso é uma algebraização dessas letras, desses números aí, tá? A lógica, ela tem essa mesma coisa, tá? Os teoremas, eles têm essa algebraização. E como é que é essa algebraização? Essa algebraização, bem, aqui a fronteira vai ser o símbolo de implicação, tá? A fronteira é o símbolo de implicação. E aí a gente vai ter o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo e o lado direito, tá? E do lado direito, eu vou representar a coisa como ou, tá? Então, do lado direito, a gente tem o seguinte: sempre que uma coisa cruza a fronteira, ele muda de sinal, entre aspas. Então, ele vai, em vez de ser C, ele vai para o outro lado, menos C, tá? Então, o mudar de sinal em número é mais ou menos. Aqui é botar o não, tá? Então, é como se tivesse um não aqui, ó, tá? Então, mudou de sinal. Então, eu vou dar um exemplo para você. Saiu da esquerda, foi para a direita, ele vai não. Se ele está do lado direito e vem para a esquerda, ele ganha um não, né? E assim sucessivamente. Então, transitar na fronteira, em vez de ser mais ou menos, em vez de mudar de sinal, ele muda de sentença, né? De, de ele ganha um não. E se for não duas vezes, aquela coisa, o não duas vezes volta a ser o que era antes, tá? Só que tem um porém, gente. Na lógica, não é só o símbolo de soma, não, tá? Na lógica, usa os dois símbolos, né? O e o ou. Tá? Então, do lado direito, quando uma coisa vai para a direita, ela se agrega ao lado direito com o símbolo ou. E quando uma coisa vem da direita para a esquerda, ela se agrega à esquerda com o símbolo e. Tá? Então, essa é a regra aqui, ó. Tá? Então, a esquerda e, tá? A fronteira é não e a direita ou. Bom? Então, memorizem isso aqui, ó. Esquerda e, a fronteira não e a direita ou. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Imagina que a gente tem a frase aqui, ó, A e B e C, tá? Implicando numa frase P ou Q. Vou deixar só duas letras, não precisa ter três aqui e três do lado esquerdo. Bem? Então, absolutamente, o que acontece? Se eu quero pegar esse C e passar para o lado de lá, a gente pode, ó, faz A e B, implica, aí o C vai para o outro lado, ele vira não C, ele se agrega ao outro lado com o ou seja lá o que tiver do lado lá, ó, ou P ou Q. Tá? O lado direito não precisa ter só ou não, tá, gente? Eu coloquei assim porque eu queria trazer esse cara que está com... Ele tem que estar com ou do lado direito, tá? Se uma coisa tiver agregada ao lado direito com ou, você pode desgarrar ele do lado direito e trazer para a esquerda, ele muda de coisa e vem e para o lado direito. Então, por exemplo, esse P, ele está agarrado com todo o lado direito usando ou, tanto a esquerda dele quanto a direita. Tá? Então, ele pode vir para cá, ó, o lado esquerdo. Então, ele poderia sair de lá e vir para cá. E, ó, E não P, ó, né? Porque como ele está P, ele vem para cá não P. Isso implica em não C ou Q. Não poderia, não poderia. Então, vou botar aqui uma caveirinhazinha aqui, ó, né? Para vocês lembrarem aqui, ó, se a gente tem A implicando em P e Q, ele não pode, né? Isso aqui é falso, tá? Isso aqui não é equivalente, ó, tá? A e não P implicando em Q, ok? Não pode. Então é por isso que você tem que memorizar E na esquerda e ou na direita, tá? Tá? Isso não é equivalente, tá? Então lembrem disso. Isso não é equivalente, não pode fazer. Então, o que é que você tem que fazer, ó? Então, se você tem, eu vou dar um exemplo. Poderia ter um E, ó. Você pode ter do lado direito. A gente pode ter A e B implicando P e Q, ó. Bem? Eu pego esse B e mando para o lado de lá, ele vai, ó. Então, né, porque ele tá unido à hipótese por um E, ó. Tá? Isso vai ficar A implica não B,
ou tudo que tiver lá, tudo que for a tese, P e Q, ó. Tudo bem? Ele se desgarrou da esquerda, ele pode ir para a direita porque ele está ligado à hipótese por um E. Esse A poderia ser outras coisas também, ó, né? Então, esse A eu poderia ter assim, ó, poderia ter aqui, ó, uma coisa do tipo A implica C ou A implica C ou B e, e, e D, isso aqui implicando em F, uma coisa desse tipo aqui, tá? Olha, esse D, ele pode ir para o lado direito. Observe que eu não posso tirar esse parêntese aqui, gente, tá? Porque se eu tenho ó, A ou B e C implicando num Q, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, tá? Isso aqui é errado escrever, não dá para escrever assim, tá? Porque ou você tem que colocar um parêntese aqui ou tem que colocar um parêntese aqui, ó. Porque você só pode não escrever parênteses se for tudo a mesma coisa, se for um monte de ou. Isso por causa da associatividade, tá? Mas não tem associatividade entre ou e e. Então, isso aqui é uma coisa, tá? E se eu tivesse assim, ó, A ou B e C, ó, isso aqui é outra coisa, tá? Então, isso aqui são dois teoremas totalmente diferentes, tá? No primeiro caso, tá? Esse caso aqui, ó, o que é que acontece? Esse cara, ele é equivalente, ó. Como esse C está ligado a essa outra coisa por um E, ele pode ir para o lado de lá, ó. Ou esse cara aqui, né? Isso aqui pode ir para o lado de lá, por causa do E. Tá? Então, eu posso escrever esse teorema de cima ali assim, ó. A ou B implicando em Q ou não C. Tá? Isso é verdade, o C ele pode ir para o lado direito. Tá? E nesse caso aqui não, ó. Tá? Nesse caso aqui, ó, isso aqui ele não pode ir para o lado direito, nenhum dos dois, porque eles estão ligados por um ou. Tá? Então, aqui o que você vai fazer é dividir em casos. Aí você quer provar que isso ou isso implica nisso. Aí você vai dividir isso aqui equivalente a dois casos. Provar que A implica, né? Então, quando tem ou na hipótese, você divide em casos. Tá? Quando tem E na tese, você divide em casos. Então, é aquela coisa. Então, se você tem E na hipótese implicando num monte de ou, isso aqui você faz as transições, né? Você vai mudando a cara disso. Se você tem ou nas hipóteses implicando aqui numa tese aqui, ó, você divide em casos. Ou se você tiver um P implicando no E, isso aqui é casos, né? Então é aquela coisa, o que interessa para a gente, o que é importante mesmo para você saber de equivalências lógicas, é esse bichinho aqui, ó. Tá? É E na hipótese, tá? E ou na tese. Tá? É E do lado esquerdo, E do lado esquerdo e ou no lado direito. Aí vocês inventam uma coisa para vocês memorizarem isso aí. Tá? É E na esquerda e, e ou na direita. Tá? Então, e aí as coisas podem migrar. Tá? Uma coisa migra de um lado para o outro. Então, seguindo aqui, ó, por exemplo, essa situação aqui, ó, deixa eu dar aqui um destaque para ela aqui para vocês. Então, essa situação ali é o seguinte, ó, você tem A ou B e C, está implicando num Q. Então, isso aqui não pode ir para o lado de lá, porque estão ligados com ou, né? Porque eu não tenho duas hipóteses, né? Ocorre uma coisa ou outra, ou seja, uma coisa ou outra vai implicar ali, aí você divide em casos. Se você que quiser, por acaso, escrever, mandar alguém para o lado direito, você tem que operar isso aqui, ó, tá? Eu vou usar aqui o chuveirinho, a lei de Morgan aqui, ó, então isso fica... chuveirinho não, a distributividade, lei de Morgan já, a distributividade, né? Vou estar usando a distributividade, o axioma, a distributividade. Então, isso aqui é A ou B, né? E mesmo assim não vai dar, né? Isso aqui é A ou B e A ou C, né? Implica aqui, tá? Então eu tinha um ou na hipótese, agora eu tenho um E. Tudo bem, não? Né? E agora sim, né? Como isso aqui está ligado a uma outra parte da hipótese, a todo o resto da hipótese por um E, tanto esse pode ir para o lado direito quanto esse para o lado direito. Então, isso aqui é equivalente ó, a A ou B implicar em Q
né? Em que ou não, isso aqui, ó. Em que não A ou C. Ok? Então, eu peguei todo isso aqui, ó, e mandei lá para o lado direito, né? Então, ele se uniu à tese por um ou e como ele mudou de lado, ele ganhou o não. Tá bom? Então, provar isso aqui é equivalente a provar isso aqui, que é equivalente a provar isso aqui, ó. Tá? Eu posso mandar esse B para o lado de lá? Não posso mais. Ele, né, aqui tem o A para o lado de lá, não posso. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso dividir em casos, de que A implica isso tudo e de que o B implica isso tudo também. Né? Aí você dividiria em casos. De que A implica... Oi? Pode, pode. Você pode escrever aqui de que A ou B vai implicar em Q. E o interessante é destrinchar tudo mesmo, né? Aí fica Q ou, né, não há. Aí eu vou abrir aqui, ó, né? Não há E, né? Porque negar o ou vira E, não C, tá? Não C. E eu não posso tirar o parêntese, tá? Não posso tirar o parêntese, ok? Porque não é associativo, né? O ou com o E. Então, é diferente isso, gente, ó. Então, isso aqui, ó, A e B ou C, né? É diferente, ó. Isso é não equivalente, ó. A frase A e B, né? Eu vou trocar o parênteses para cá, ó. E B ou C, tá? Isso são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, não confundam isso. Isso aqui a gente pode fazer, ó. A e B e C é equivalente a A e B e C. Isso é axioma da associatividade, tá? Por quê, gente? Porque o e e o ou, eles são operações binárias. São operações que são conectivos, eles conectam duas frases. Ele, né, o que é que o e faz? O e pega uma frase A, né? Ele pega duas frases A, B, como se fosse um par ordenado, né? E vai criar uma frase chamada A e B, né? É o que o e faz, ó. Ele conecta, a partir de duas você cria essa terceira. O ou, ele pega duas de novo também, ó, e cria uma terceira, um ou. Então, ele opera só duas, né? Não existe e para três frases. Então, isso aqui é uma abuso de linguagem, ó. A e B e C, equivalente a e B e C, com parênteses, ou com parênteses aqui, tanto faz. Por quê, gente? Porque tanto faz, né? Porque tanto faz o parêntese, né? É igual o número. Ó. Por que a gente escreve assim, ó? 1 mais 2 mais 3, isso aqui é igual a 6. Isso não está errado, tá? Porque a gente só soma dois números por vez. Não existe soma de três números. Ah, qual a soma de três números? Não existe. Soma de três números absolutamente não existe, tá? Então, esse resultado aqui, ó, como é que a gente faz essa conta? Essa conta, ou você vai somar o 1 com 2, que dá 3, e aí você soma com 3, isso vai dar 6, né? Ou você vai somar, né, porque a soma é binária, você não soma, né, você só soma de 2 em 2. Ou você vai somar 2 mais 3, que vai dar 5, e depois somar com 1, isso vai dar 6, tudo bem? Ou você pode, inclusive, comutar, né? Você pode somar o 1 com 3, ó, depois somar com 2, isso vai continuar dando 6. E por causa de todas essas, dessa comutatividade e da associatividade, é que a gente não se importa, né? A gente abandona, por questões linguísticas, né? A gente abandona o parêntese, né? A gente escreve só assim, ó. Isso aqui por causa da associatividade, tá? Mas o que acontece? Para números não vale, né? Pensa, né, na coisa de que 1 mais 2 menos 3, ó, isso aqui é uma coisa, né? E 1 mais 2 nesse caso aqui, nesse caso aqui vai dar certo, né? De que a gente associa aqui e posso somar esse cara, menos, né? Esse aqui vai dar 2, vai dar menos 1, mais 1 vai dar 0. Aqui dá certo, tá? Nas frases lá isso é falso, gente. De que 2 mais 1 vai dar 3, menos 3 dá 0, né? Você associa símbolo diferente. É porque, nesse caso aqui, eu estou com soma e diferença. Agora, observe o seguinte, ó. 1 mais 2 e aqui 1 vezes 3, tá? Então, esse meu exemplo aqui eu não fui feliz porque eu tomei operações idênticas, né? Porque a soma, diferença, quando vocês estarem em análise, vocês vão ver que a diferença é soma também.
tá? Só existe, na verdade, duas operações, que é soma e produto. A diferença, esse cara aqui é uma notação para denotar o inverso aditivo de um número, tá? Então, aqui sim eu estou com duas operações diferentes. Eu estou com a soma e com o produto, tá? Então, se eu coloco um parêntese aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é diferente, vou botar para o lado esquerdo aqui, ó, isso aí é diferente de eu colocar o parêntese aqui, ó, 1 mais 2 vezes 3, ó, tá, né? Esse lado aqui vai dar 3 vezes 3, o lado esquerdo dá 9, e o lado direito vai dar 6 mais 1, que vai dar 7. Tudo bem? Então, você associar coisas diferentes, né? Isso dá diferente. Não necessariamente dá a mesma coisa. Bem? Então, gente, fica essa coisa do e e do ou aí, ó. E do ou na hipótese, na tese. O que é que eu quero, né, dizer para vocês agora? Bem, aqui o que acontece? Se eu passo x para cá para a esquerda, a mais b menos x igual a z, né, e depois passo z para cá, ó, a mais b menos x menos z, vai sobrar um zero ali do lado direito, né? Sobrou um zero. O que é que vocês acham se eu tivesse assim, ó, a e b implicando em x ou z, ó, né? Aí eu passo esse cara para cá para a esquerda, a e b, aí ele vem, né, e, ele vai se agregar a hipótese com o e. Eu não preciso colocar um parêntese, né, porque já tem e para cá, então eu posso trazer para cá e ele só se juntar mais um e que tem, não x. Isso implica, ó, eu estou fazendo o que eu fiz aqui, ó, com os números. Passei o x para cá negativo, implica em z. E aí se ou some, né? E se eu passo z para cá agora? Vai ficar a e b e não x e não z. Implica. E aí, né, o que é que eu coloco do lado direito? O que eu digo para vocês é como se fosse um zero, tá? O zero na tese, gente, o zero na tese é é a contradição. Tá? Então, quando você coloca tudo para a esquerda, o que sobra à direita é a contradição. Tá? Então, essa frase ali é equivalente à de baixo, essa segunda é equivalente a essa terceira. Tá? Então, o que acontece? Que é o que eu chamo aqui na transposição à esquerda. Tá? Se vocês notarem, no exercício C aqui, o que foi que eu fiz? Ó? A gente tem um P implicando no monte de ou, né? Tem um monte de ou do lado direito. Né? O que é que eu fiz? Ó? Eu mandei esse A para a esquerda, ó, ele veio, ó, ele se conectou ao P com E, aí ele foi para a esquerda, não A, e mandei o B para a esquerda, ó, não B, estou mandando todo mundo para a esquerda, ó, e mandei o C para a esquerda, não sei. Se tivesse mais gente, A, B, C, D, F, G, H, eu poderia mandar todo mundo para a esquerda, eles vão se conectando a hipótese com E, vão mudando de sentido lógico, né? Eles passam eles recebem um não, beleza? E eu deixo um sozinho no final. Se eu quiser pegar esse cara aqui, ó, e mandar ele todo para o lado esquerdo, ele vai virar o quê? Né? Ele vai para o lado esquerdo, que está bem aqui, ó. Eu pego todo mundo, olha, né? Olha só, eu pego aqui, ó, eu pego toda a tese, né? Mando para a esquerda, ali, e ele vai se conectar à hipótese com o não que. Como ele foi para a esquerda, ficaria um vazio do lado direito. A gente vai e coloca um C. Tá? E isso aqui, gente, é o que a gente chama de redução ao absurdo. É prova por absurdo. Quando você manda todo mundo para a esquerda. Tá? E quando você manda todo mundo para a direita, você pega a hipótese, manda para o lado direito, ó, então aí foi para a direita não P, se conectou a tese com o ou, né? E sobraria nada do lado esquerdo. Tá? Então, o zero à esquerda, tá? Quando você pega tudo da esquerda e passa para a direita, em vez de colocar zero, você coloca uma tautologia. Então, a esquerda, o zero à esquerda é tautologia e o zero à direita é uma contradição. Tá bom? E tudo que está escrito aqui, gente, ó, isso aqui é a mesma coisa. Ó, a transposição à esquerda e a transposição à direita, o que eu estou tentando dizer aqui é isso, essa coisa. O que está do lado esquerdo, ele pode ir para a direita com o sinal trocado, ó, e com os ous aqui, ó, tá vendo? E assim vai. E eu falo para vocês, gente, tudo isso aqui, essa parte aqui, ó, é essa conta que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então, é aquela coisa. Então, é aquela coisa. Se você tem E na hipótese, você pode manipular as outras coisas e mandar para a direita. Se você tem OU na hipótese, você divide em casos. Vamos para a tese. Se você tem E na tese, você divide em casos.
Se você tem ou na tese aqui, ó, você pode mandar esses camaradas da direita para o lado esquerdo. Tá? E aí está resolvido, né, o nosso problema. Né? Então, o importante é o quê? Ó? É você ter ou na hipótese, como é e na hipótese e ou na tese. Essa que é a situação de migração. Né? Se você tem ou se você tem ou aqui, ó, né? Isso aqui, qualquer coisa aqui, ó, ou se você tem e, que é justamente o contrário daqui de cima, né? Se você tiver ou na hipótese, seja lá o que for a tese, isso aqui divide em casos, tá? Divide em casos. Se você tem uma hipótese qualquer e você tem e na tese, isso aqui você divide em casos também, tá? E esses casos, eles podem se reduzir a coisas desse tipo aqui, ó. Opa, desculpa, cara. Eu vou ter que ficar atento. Obrigado. E aqui, ó, se você tem, se você tem e na hipótese e ou na tese, é o que importa, tá? É o que importa. Se você tem ou na hipótese, né, você divide em casos, independente do que for a tese. E se você tem um e na tese, você divide em casos, independente do que seja a hipótese. E aí, quando você dividir esses casos aqui, ó, você pode, aí justamente esses casos podem, né, cair com e na tese, né, ou na hipótese, e aí você pode fazer transposições, mandar daqui para lá, de lá para cá, e ir reescrevendo essas coisas aí, tá bom? Então, oi, alguém quer? E implica em ou. A ideia é essa. E nem precisa tanto, tá? Porque se você não tiver nessa situação aqui, ó, você pode dividir em casos, né, imediatamente. Então, quando você divide, aliás, é o caminho, né? Quando tiver isso aqui, ó, você vai separar o teu problema em casos. E quando você tiver, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma uma coisa. Não tenho um exemplo aqui que poderia criar para vocês aqui, ó, uma situação aqui, né? Digamos que a gente quer provar que P implica que ou 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 A e B, né, implica em C, implica S. Digamos uma implicação dessa aqui, ó. Olha que doideira, tá? Inclusive, eu coloquei aqui dentro implicações, tá? Implicações num teorema. O nosso teorema é esse aqui, ó, tá? Quer provar que essas coisas aqui todas vão implicar nessa coisa aqui, ó. Então, como tem um ou aqui, ó, eu não posso pegar isso aqui e passar para nenhum dos dois, né? Não posso nem passar isso para o lado direito, nem passar isso aqui para o lado direito. E aqui, o que é que eu tenho? E aí, quando a gente tem essas coisas, né, que ele fala assim, pô, professor, tem três implicações aqui, qual é que eu quero provar? Você quer provar essa, que é a que está separando dois grandes grupos. Essa daqui está separando só esse grupo, esse carinha desse. Tá? Então, o teu teorema ele está aqui, ó, está concentrado aqui, ó. Então, se você pega isso aqui, ó, e destrincha ele na definição, isso aqui é o quê, ó? P implica Q, lembrando para vocês aqui, ó, a definição, né? P implica Q significa não P ou Q, tá? E por que isso, né? Porque você dizer que essa coisa é uma consequência da presença dessa, pensem comigo como isso aqui faz sentido, né? Que é o que é uma espécie de equivalência, né? Isso aqui é uma simbologia para indicar isso aqui, ó, porque na verdade o que você tem que entender a implicação é olhar para isso e entender a implicação aqui nesse ou. Porque o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, ou você não tem o P, tá? O P não vai ocorrer, né? Se né, você não tem P, ou você vai ter o quê? Então, o que significa isso, em outras palavras? O que significa isso? Então, significa, se isso aqui não ocorrer, obrigatoriamente isso aqui vai ocorrer, né? O que significa isso aqui não ocorrer?
significa que se P ocorre, o Q ocorre, né? Então, essa questão de a ocorrência de uma coisa, então a ocorrência do não isso, ou seja, negar duas vezes, é dizer que o P está ocorrendo. Então, se o P ocorrer, obrigatoriamente o Q ocorre, né? Porque para valer não P, o Q. Tá? Então, na definição lá, ó, né, o que é que significa isso aí por definição? É não P ou Q. Não P ou Q, ou A e B. Quero provar que isso implica não C ou S, né? Então, eu peguei a frase de cima, ó, e reescrevi ela aqui embaixo. Tá? Eu posso, ó, do lado direito, se eu quiser trazer esse cara para o lado esquerdo, a gente pode, porque ele está conectado a um ou aqui, ó, né? Ele está conectado com um ou aos demais, e o demais é só um. E o S ele pode vir para a esquerda. Para o lado direito, a gente não pode mandar nenhum desses dois, porque esse ou aqui ele está conectando essas duas coisas. Então, isso aqui não pode ir para lá, não pode, nem esse cara não pode ir para lá. Ok? O que dá para fazer aqui? Ó? O que dá para fazer é pegar esse cara aqui, ó, fazer um chuveirinho aqui dentro e usar esse E ali. Ó. Então, vai ficar não P ou Q, né? Eu vou fazer um chuveirinho, ó, ou A, tá? Vou botar um colchete aqui, ó. Aí eu peguei isso tudo e fiz chuveirinho aqui nesse cara aqui, ó. Agora eu vou com o segundo. Ou isso tudo, ou o segundo. E, não P, ou Q, tá? Ou B, né? É isso aí, ó. Eu fiz a distributividade, tá? Eu peguei isso aqui, operei com A, tá? Operei com A, e, tá aqui esse camaradinho aqui. Peguei isso tudo e operei com B, ou B. Isso está implicando em não C ou S. Tá? E agora sim, ó, eu posso esses cochetes, eles podem transitar, ele pode sair da esquerda para a direita, porque eles estão conectados por um E. E eu posso pegar esse C que está com o não lá e trazer para o lado esquerdo. Então, eu poderia, por exemplo, esse teorema malucão lá em cima, eu poderia escrevê-lo assim, ó. Eu vou manter o primeiro cochete, que é não P ou Q, ou A. E como está tudo ou aqui, gente, eu não preciso, né? É, por associatividade, eu não preciso de parênteses nessa parte aqui, ó. Então, eu vou economizar parênteses aqui, cochete, inclusive. Deixei ele aí, ó, tá? Essa parte toda. Esse C do lado direito, eu vou trazer ele para cá, né? Ele já está com não. Quando ele vier para cá, não, vai virar, ele já vem C. Ele vai se conectar, esse cara, com um C do lado de cá. Ó. Isso vai implicar. Tá? E aí eu vou deixar o S do lado direito, ele vai receber o não, esse carinha aqui, ó. Não. Aliás, ou, né? Botar o ou primeiro, ou não o cochete, ó, que é não P, ou Q, ou B. E aqui também não precisa, né? Olha só, aqui a gente não precisa de. Como tem vários ous aqui dentro, a gente não precisa de parênteses internamente ali, ó. E aí, esse não, eu vou fazer a negação ali, ó. Tá? Aí aqui você vê, né? Se você faz a distributividade, né? A melhor forma de escrever isso aqui, ó. Tá? Mas eu posso. Bem, uma versão aqui prévia desse teorema, poderia escrevê-lo assim, ó, né? S ou não com esse não, ou P, não ou não Q, e aqui ou não B. Pronto, uma coisa assim. Bom, é, você tá certo, desculpa, eu errei aqui, ó. Vou botar até em vermelho aqui, ó. Aqui vai ficar ou, você tá certo, vai ficar ou, aqui tem que pôr um parêntese, e para vai ficar o ou negando aqui vai ficar E aqui, e aqui vai ficar um E. Tá bom, obrigado, hein? Beleza? E aí tem várias formas de ir reescrevendo isso, né? Você pode fazer depois da distributividade aqui, fazer a distributividade aqui, vendo a melhor forma de escrever esse teorema maluco aí que eu inventei. O que importa aqui é que vocês têm que saber
né, você tem que saber fazer essas operações aqui de coisa para não ter que memorizar tudo, tá? Porque isso aqui é coisa intuitiva, tá? É coisa da intuição mesmo. Bem, isso é do ponto de vista intuitivo, gente, né? E eu apresentei as contas para vocês. E agora, o que é que eu quero fazer? Eu vou provar um para vocês, tá? De como uma coisa dessa se prova. Eu vou fazer o 3A, por exemplo, né? Eu vou fazer para vocês, eu vou provar o 3A. Ó. E aí, o que acontece? Eu estou saindo da intuição aqui, né, da nossa linguagem informal, e estou fazendo uma prova matemática dessas equivalências agora, né? Então, o 3A, por exemplo. O 3A é o que a gente chama de dedução, tá? Você tem o P, né? Você tem o P aqui, ó, né? Isso aqui é bem a cara da dedução mesmo, olha só. Então, se P implica Q, né, e você tem a presença do P, o que é que... Imagina, né, você tem uma ferramenta e, e, e você sabe uma outra coisa, que sempre que você tem uma tal ferramenta, que é a que você tem, que é essa daqui, você vai ter o quê? Então, justamente, foi, poxa, ó, se esse parênteses está dizendo que sempre que eu tiver P, eu vou ter o quê? E de fato eu tenho P, né, porque essas duas coisas estão ocorrendo, então, além de eu ter o P, eu vou ter o quê? Né? Então, isso é a dedução, né? É por isso que a gente organiza o nosso pensamento assim, ó. Os teoremas, eles se concentram nisso. Tá? Eles se concentram em você provar o quê? Ó? Que uma coisa implica em outra. Porque o dia que você tiver essa coisa em mãos, você vai garantir que você vai ter tanto a tua coisa em mãos, quanto você vai ter a outra. Né? Certo? Então, por exemplo, a hipótese de rima, que é uma coisa que a gente não sabe se é verdadeiro, se é falso, não sei o quê. Por que as pessoas perdem tempo com essa energia, não, né? Com essa coisa? Porque a gente tem interesse nessas consequências. Porque se a hipótese de rima um dia for verdadeira, de fato ela ocorrer, se a gente já tem esse parêntese demonstrado, né, a gente só precisa dessa verdade aqui, ó, tá? De que isso aqui ocorra. E aí, como isso aqui, né, alguém já gastou energia com isso, com esse esforço, imediatamente a gente já vai saber que o dia que a hipótese de rima for verdadeira, esse resultado também vai ser verdadeiro. Isso vai ocorrer. Entenderam, né? Então, esse exercício 3A, ele de fato, né, a partir desse sistema axiomático, a gente deduz o próprio sistema de dedução, né? A forma com que a gente deduz as coisas, né? E é isso aqui, ó. Então, eu vou provar para vocês aqui, ó, que se a gente tem P e P implica Q, isso é equivalente, logicamente, a P, né, e Q. Eu tenho tanto P quanto eu tenho Q. Bom, vamos lá. Então, a prova disso aí, ó, né? A prova, eu vou sair do lado direito, ó, P implica Q. Bem, aqui você não precisa nem pensar, é só executando, né? Isso aqui você não, você deixa de escrever assim, né, para poder, por definição de implicação, ó, isso é P e, né? Isso aqui é não P ou Q, ó, não P ou Q, tá? Isso aí é equivalente, o que é que dá para fazer aqui, ó? Vamos fazer a distributividade, ó. Pela distributividade, isso é P e não P, tá? P e não P. Vou botar aqui, ó, ou P, ah, P e Q, tá? Isso aqui é equivalente pela substituição, ó. P e não P é o que, gente? Isso aqui é uma contradição, ó, né? P e não P é uma contradição. Ou você tem P e Q, tá? E aí, ó, isso aqui é um exercício que a gente... E aí é o que tá, né? Eu coloquei como exercício aqui para vocês, ó, tá? Uma contradição ou qualquer outra coisa é a outra coisa, tá? Nos outros textos, gente, eles colocam isso como isso no conjunto de axiomas, tá? Eu não coloco porque eu até coloquei, né? Ou eu colocaria tudo, ou não colocaria. Eu resolvi colocar isso aqui por questão, essa terceira coluna, por questão de memorização.
que é bem análogo, né, para você memorizar. Esses aqui, vocês têm condições de resolver, tá? Provar essas coisas e memorizar também, tá? Memorizar da seguinte forma: porque uma contradição ou qualquer outra coisa dá a outra coisa. Nesse caso aqui, o parênteses, né, P e Q, que é o que a gente, né, aqui, ó, né? Porque uma contradição ou qualquer outra coisa dá essa outra coisa, né? Então, C ou P, isso dá P e Q, né? Uma contradição ou isso aqui vai dar isso aqui. A gente pode apagar, porque é como se isso aqui fosse um elemento neutro, né? A contradição, ela é um elemento neutro do ou. Tá? Então, memorizem isso, ó. Tá? Aqui, ó. A contradição, ela é o quê, gente? Ela é o elemento neutro do ou. Não tem o zero, né? O zero mais qualquer coisa é zero. Vocês lembram lá aqui, ó? Eu vou usar aqui mesmo, por exemplo, zero mais qualquer coisa, isso aqui dá zero. Então, o zero é o elemento neutro da adição. O 1 operado com qualquer outra coisa dá outra coisa, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Aqui é a mesma coisa, olha só, qualquer coisa ou operado com ou uma contradição é como se a contradição fosse o elemento neutro do ou, isso vai dar o P. Tá? E a tautologia, ela é o elemento neutro do E, né? Tautologia e qualquer outra coisa, isso aqui é igual a outra coisa lá. Que é o que está no nosso exercício aqui, ó. Tá? Então, interpretem isso aqui como a contradição, ela é o elemento neutro do ou. A tautologia aqui, ó, ela é elemento neutro do E, tá? É o que está escrito aqui, ó. Tautologia e qualquer coisa dá outra coisa lá. Bem? Então, memorizem isso aí, ó. E aí aqui a gente, né? E aí aqui a gente teria terminado a nossa prova, tá? Que é o exercício 3A. Como é que a gente faria o exercício 3, o exercício 3B, por exemplo? O exercício 3B, vou fazer para vocês aqui o exercício 3B. 3B, ele quer provar que se P implica... é a contraposição. P implica Q, isso aqui é equivalente a não P implicar em não Q. Tá? Então, ou seja, isso aqui é muito usado, tá? E eu vou explicar para vocês. Nossa, o tempo tá voando ali. Pelo menos para mim, né? Esse tá um tédio para vocês aí. E é o seguinte, isso aqui é um estilo de demonstração também muito usado, que é o que a gente chama de contraposição. Tá? Então, em vez de provar que uma coisa diretamente implica em Q, como essas frases são equivalentes, é mais interessante a gente provar que não P implica em não Q. Primeiro, vamos provar que, de fato, essas frases elas são iguais. Tá? Elas são equivalentes do ponto de vista lógico. Né? Então, a prova disso aí é o quê? Ó, eu vou sair do lado direito e chegar do lado esquerdo. Tá? Então, não P implicar em não Q, tá? Isso aqui é equivalente, né, eu vou usar a própria definição, né, a definição de implicação. Isso significa que é não isso, que é não a hipótese, que é não P, ou a tese, que é não Q. Certo? Isso é a definição de implicação, é não isso ou isso. Né? E aí, isso é equivalente, eu vou usar a dupla, a negação, né? Vou botar aqui não, não, né? Axioma do não, não. E isso vai dar P ou não Q. Né? Não com não dá P ou não Q. Isso aqui é exatamente equivalente, né, por definição de implicação, né, dá P ou não Q. Ai, o que está errado aqui, gente? Eu escrevi errado. Isso aqui é não, não Q. Esquece isso aqui, gente. Tudo errado. Eu vou pegar outro papelzinho aqui. Escrevi errado o que eu queria provar. O outro lá. Eu gosto de dobrar o papelzinho assim, ó. Melhor. Tá? Reprovar deixa eu pegar o nome aqui, é o 3B. Né? 3B é o seguinte, ó, P implica Q é equivalente a não esse implicar não esse, a não Q implicar em não P. É isso. Tá? Vou sair a prova disso aí. Ó. Vou sair do lado direito, que é não Q
implicar em não P, e vou chegar, isso aí vai ser equivalente a P implica aqui. Do lado direito chegar no lado esquerdo fazendo equivalência. Então, isso aí é equivalente, por definição de implicação, e é não isso, tá? Não isso ou isso. Então, é não isso ou não isso ou isso. Tá? Isso aí é equivalente por dupla negação, né? Chamada dupla negação, que não com não vai dar Q, ou não P. Isso aqui, por definição, né? Ó, não P ou Q, né? Isso comuta, né? Se você quiser comutar, ó, comutatividade, isso é não P ou Q. Né? E por definição de implicação, não P ou Q é, por notação, isso aí. E aí está provado. Bem, isso aqui é implicação por contraposição. E muitas vezes você não consegue fazer o que a gente chama de uma prova direta. E aí eu vou voltar lá no início das nossas aulas, naqueles problemas que eu queria provar para vocês, lá na nossa listinha. Tá? Fazer uma prova direta, olha só. Bem, o que é um número ser par? Né? Eu quero provar que se o número é par, o quadrado é par. Então, isso aqui é a nossa hipótese. P implica em quê? A gente consegue fazer isso diretamente, tá? Sair da hipótese e chegar na tese, né? Que é o que a gente chama de prova direta. Tá? Uma prova direta. Tá? A prova direta é justamente, ó, a gente supõe, né, se x é par, né? Se x é par, ou seja, né? Ou seja, você pega que o x é múltiplo de 2, é um 2k, né? Então, diretamente a gente prova, a gente, né, faz a conta mesmo. X ao quadrado vai ser igual a 2k ao quadrado, né? E vai ser igual a 4k ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes 2k ao quadrado, né? Que é o múltiplo de 2, aqui é par. Né? Então, você, na força bruta aqui, ó, provou a prova do teorema. Né? Então, essa afirmação aqui, ó, de que se um número é par, o quadrado dele é par, você consegue, né, supor que o número é par, que foi o que eu fiz, x é par, ou seja, eu peguei ele como sendo um número par. Então, eu fiz uma manipulação aqui, uma argumentação direta, né? Isso aqui é uma coisa direta. Daqui a pouco vocês vão entender o que é o direto. Argumentação. E concluir que o quadrado dele, de fato, é par. Ó, é um múltiplo, né? Olha, é esse múltiplo de 2, ó, é um múltiplo de 2, certo? É par. E aí, provamos diretamente. É, como é que a gente prova o, o item 2? Então, isso aqui está provado, ok. Provamos. Como é que a gente prova que se x é ímpar, o quadrado dele é ímpar? Né? A gente consegue uma prova direta para isso também. Tá? Uma prova direta, por quê? Porque a gente caminha da hipótese, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês ó, a prova do 2. Prova do 2. Porque se eu tomo um x ímpar, que é na forma 2k mais 1, né? Isso implica o quê? Ó? Que x ao quadrado vai ser igual ao quê, gente? Vai ser 2k mais 1 ao quadrado. Ó. Aí você faz a regra, né, lá do binômio lá. Vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aí a gente pode escrever, coloca um 2 em evidência aqui, ó, isso fica 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k mais 1. Né? Como se tudo aqui são números inteiros, isso aqui é um número inteiro. Eu vou chamar de Q, então vai ficar 2Q mais 1. Né? Isso aqui é ímpar, né? É ímpar, e acabou a demonstração. Então, se eu pego o número x, que é ímpar, o quadrado dele, x ao quadrado, que vai ser isso aqui, eu fiz a continha, então isso aqui, eu fiz uma prova direta, né? Eu saí da hipótese, assumi que o x é ímpar, caminhei, né? E cheguei na tese, que o quadrado é ímpar. Fiz a conta do quadrado e cheguei que ele é ímpar. Beleza? Tudo bem, então isso aqui está provado. Como é que a gente prova agora, né, que se x ao quadrado é par,
a base tem que ser par, né? Se o quadrado de uma coisa é par, é porque a base tem que ser par, né? Então é aquela coisa, aqui você fica meio de mãos atadas para fazer uma prova direta, né? Você supor que x ao quadrado é par, que é múltiplo de 2. Você tem que concluir que essa base aqui, ó, né? Aí você vai pensar que, eu vou escrever então que x é raiz de 2k. E aí? Né? Você quer concluir que, bem, você sabe que o quadrado é par, você quer concluir que o x é par. Então, como é que você vai provar que isso aqui é um quadrado perfeito, né? Que vai ter uma raiz aqui e que o resultado disso aqui vai ser um número par? Então, isso aqui, gente, né? Vou deixar aqui como para vocês baterem cabeça numa prova direta, né? De que se o quadrado de um número é par, obriga o número a ser par. Tá? A questão é que é o seguinte, cara, essa frase, gente, essa frase, né? Vou chamar isso aqui de P, né? Ela, em vez de provar que P implica Q, né? A gente prova, né? Que a contraposição, que não Q implica em não Q, e não P, ó, que não Q implica em não P. Porque essas frases elas são idênticas, elas falam a mesma coisa. Tá? O que é que diz a contraposição dessa frase? Que é justamente não isso implicar em não isso. A contraposição dessa frase, que eu vou chamar de 3 barra, tá? O 3 barra é o seguinte, ó. Não isso aqui, ó. Bem, x ser par é uma coisa, negar isso aqui é ele ser ímpar. Então, se x é ímpar, né, isso implica, né, que não isso aqui, ó. X ao quadrado é par, não isso aqui, negar isso aqui significa que x ao quadrado é ímpar. X ao quadrado é ímpar. Tá bom? Então, em vez de provar, né, frases equivalentes, viu, gente? Ó, essas frases aqui, ó, elas são equivalentes. Ó. 3 é equivalente a 3 barra. Só que se você fizer a leitura do x ao quadrado é par, implica que x é par, é a mesma coisa que você vê que se x é ímpar, o quadrado é ímpar. Isso aqui é mais fácil de provar e a gente já até provou. Então, isso já foi provado. Tá aqui em cima. Né? Que quando o número é ímpar, o quadrado dele é ímpar. Tá? Então, essa coisa de trocar 6 por meia dúzia é isso. Tá? Você tem uma frase, que é um teorema, você reescreve ele, né? Eu resolvi reescrevê-lo por contraposição. A contraposição a gente consegue provar, então se a gente provou a contraposição, prova o teorema original, porque são frases idênticas, tá? É a mesma coisa. Então, essa frase aqui, ó, né, não isso ser ímpar, o quadrado ser ímpar, já foi provada aqui, ó. Então, 3 é igual a 2, ó. As frases são idênticas. Então, essa frase já foi provada em cima porque ela é a mesma frase de cima. E vocês têm que entender isso mesmo, tá? Que trata-se da mesma frase. Tá? Então, quando eu digo assim, sempre que chove, molha o telhado das casas. Essa frase é idêntica a dizer, ó, quando o telhado não está molhado é porque não choveu. Tá? Então, são frases idênticas. Essa quarta aqui, ó, provar que se o quadrado de um número é ímpar, provar que o número, a base é ímpar. A contraposição disso é o quê, ó? É não isso implicar em não, você negar voltando. Então, fica o seguinte, ó, se x é par, o quadrado é par. Isso já foi provado no 1. Então, a frase 4 ela é igual a 1. Tá? E já foi provado. Okay? E o que é a frase 5? A frase 5 vai dizer o seguinte: se x é par, o quadrado é par ao mesmo tempo, né? E que se o quadrado é par, a base é par. Né? Tanto a ida quanto a volta já foram provadas. Lembrando que isso aqui são duas implicações em uma, né? É a ida e a volta, né? As duas ao mesmo tempo. Isso aqui já foi provado que é justamente o 1 e 2, né? 2 equivalente a 3, 1 equivalente a 4, e o 5 equivalente a todos os anteriores. Tá? Então, 5. Então, se por acaso eu pedisse para vocês provarem que isso é equivalente a isso, vocês iam dividir em casos. Vocês iam provar essa ida, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês, tipo um resumo aqui, ó. Né? Então, se você quer provar que se x é par, isso é equivalente, né? Eu provo, passei como exercício para vocês. Prove que se x é par, é equivalente a provar que x ao quadrado é par. O que é que você faz? Você escreve assim, vamos provar a ida. Aí você faz a ida. O que é a ida? Aí você lê a ida. A ida é
se x é par, o quadrado é par. Aí você pode fazer num parênteses assim, ó, dizer para o leitor como é que você vai provar essa ida. Você vai provar diretamente. O que é que o leitor vai entender? Você vai sair da hipótese e chegar na tese diretamente. Entendeu? Você pega x, assume que o x é par, isso implica que x ao quadrado é 2, que multiplica 2k ao quadrado, né? É par. Pronto, acabou. Tá? Provamos a ida. A volta. A volta, você quer provar que se x ao quadrado é par, a base é par. Tá? Vou botar aqui um ponto e vírgula aqui. Ó. A prova não encerrou não, né? Então, bem, eu não consigo supor que o x ao quadrado é par, chegar direto que a base é par. Eu vou fazer, aí você escreve assim, ó, por contraposição. Por quê? Porque quando você diz para o leitor que você está fazendo a volta por contraposição, você não está saindo da direita e tentando chegar na esquerda. Você está na contraposição, você está fazendo não isso, saindo daqui disso aqui, ó. Né? Não isso é x ímpar, então você vai assumir x 2k mais 1, isso implica que x ao quadrado vai ser 2k mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a 2 vezes 1, né? 1p mais 1, né? Tem um argumento que eu já fiz lá, aí provou. Provamos que se x é ímpar, o quadrado é ímpar. Aí aqui você provou a ida e a volta. Tá? E se você diz o teu método de prova, você indica para o leitor o tipo de prova de como ele vai ler a tua demonstração. Ele vai ler que, de fato, você pegou a volta, né? Você supôs não isso, que o x é ímpar, né? Que é o contrário de ser par. Tá aqui, ó, x ímpar. Argumentou, caminhou e tentou provar que o quadrado não é par, de que o quadrado é ímpar. E, de fato, o quadrado aqui é ímpar. E aí encerrou. Tá? Então, assim é que a gente organiza as demonstrações. Depois, o que foi que, né, eu disse que ia provar para vocês? Então, apresentei para vocês aqui a contraposição, né, que foi o que a gente acabou de usar ela agora, nessa demonstração. Eu quero mostrar para vocês como funciona esse tipo de prova, tá? Então, quando a gente quer provar que P implica Q, a gente pode fazer isso por contradição, né, que é redução a absurdo. É você admitir a tese, e pensem que isso aqui é natural, tá, gente? Isso aqui é natural do ponto de vista lógico também. Tá? Porque você quer provar que isso acarreta nisso. Então imagina vocês que a gente assume o P e assume que essa coisa não está ocorrendo, o Q não está ocorrendo, né? Você assume P e a não ocorrência de Q, tá? Então, se de fato, gente, a presença de P faz o Q ocorrer, e você está supondo na presença de P o Q não ocorrendo, isso vai dar um tilt em algum momento, tá? Porque se o P garante a existência do Q, então, de certa forma, o Q ele está embutido aqui dentro do P. Então, aqui a gente tem o quê? A gente teria Q e não Q. Isso vai conduzir a gente a uma contradição. Tá? Beleza? Isso do ponto de vista intuitivo. Do ponto de vista lógico, essas frases são equivalentes, pronto e acabou-se. E a gente, né? E a gente prova isso. Né? Então, eu vou provar primeiro que as frases são equivalentes. Ó, né? Vamos provar que P e não Q, né, implica a uma contradição, é equivalente a P implicar Q. Tá? Ah, desculpa. Ai, isso aí, obrigado. Tá? Então você pode visualizar que P implica Q é de fato, né, equivalente a você assumir P e não Q e chegar a uma contradição, né, do ponto de vista intuitivo, né, que eu acabei de comentar. E você pode meter o braço aqui na força bruta e provar que essas frases, isso é equivalente a isso, e depois adotar isso como sistema de demonstração efetivo, né, e formalizado. Então, vamos lá. Eu vou sair do lado direito e chegar do lado esquerdo na prova da equivalência dessas duas frases. Então, por definição, né? Então,
Por definição de implicação, a gente tem que... Vamos lá, eu vou pegar P e não Q, implica uma contradição. Isso é equivalente, por definição da implicação, a P e não Q, ou seja, é não isso, né? Não isso, é não isso, ou isso, certo? Né? Eu usei a definição de implicação, é não isso ou isso. Só que a gente viu, ó, que esse cara aqui, ó, a contradição, ela é o neutro do ou. Então, contradição ou qualquer outra coisa, isso é a outra coisa. Então, isso, né, eu não sei o que escrever aqui, tá? Eu vou botar ou C, tá? De que o C no ou, ele é neutro, né? Ou então escreve assim, é C neutro, né? O neutro do ou. Então, você vai dar não P e não Q, né? Então, eu elimino ele daqui, ó. Isso aí vai ser equivalente por lei de Morgan, né? Não P e não Q vai ficar não P ou... Aí, dois nãos aqui, ó, né? Vai ficar não Q. Aí, eu vou usar aqui o não aqui, ó, vai ficar não P ou não vai daqui, ó. Não P ou Q, isso é equivalente, por definição de implicação, a P implica Q, tá? E aí, está provado aí a equivalência dessas duas frases. Então, como é que a gente usa isso aqui na prática para provar as coisas? Tá? Na prática, então, para provar que P implica Q, a gente supõe que vale a hipótese e não vale a tese, tá? E a gente sai caminhando em busca de uma contradição, de um absurdo. Tá bom? É isso. Se a gente prova isso aqui, ó, no fundo a gente acabou provando isso, tá? Então, eu vou provar que raiz de 2 é irracional, tá? Irracional, né, por absurdo, tá? Então, a prova disso, ó, aí eu vou botar entre parênteses aqui, ó, a gente escreve por absurdo, tá? Por absurdo é o quê? Ó? Eu vou assumir as duas coisas, tá? Eu vou supor, né? E qual é a implicação que a gente quer provar, né? Eu vou escrevê-la primeiro aqui, ó. É, é aquela coisa, se x é igual a raiz de 2, isso implica que x não pertence a quê? Tá bom? Essa é a nossa explicação. Então, hipótese e tese. Aí eu vou fazer aqui a prova por absurdo. Tá? A prova por absurdo. Como é que a gente inicia a prova? Então, eu vou supor que eu vou preservar a hipótese e vou negar a tese. Eu vou supor que x é racional, de que x ele é um A sobre B. Certo? Então, se eu suponho que x é um A sobre B, eu vou supor que essa fração é irredutível, tá? Irredutível é de que não tem mais como simplificar aqui, ó, tá? A e B sem fatores comuns, tá? Um jeito de dizer isso é que o MDC de A e B, eu vou supor que é 1. Tá? Ele não tem divisores comuns, bem? Ou sem fatores, né, comuns, beleza? Então, é aquela coisa. Então, aí, ó, eu coloco o x aqui, então, se raiz de 2 é A sobre B, aí eu elevo ao quadrado, eu passo o B para cá multiplicando e elevo os dois lados ao quadrado. A gente conclui, então, que 2B ao quadrado vai ser A ao quadrado, certo? Então, isso aqui já é um absurdo, né? Vou tirar daí um absurdo. Esse fenômeno não pode ocorrer, tá? Então, pensem comigo aqui, ó. Dessa equação, gente, o que é que a gente tira aqui, ó? A primeira coisa que a gente tira é que o A ao quadrado é par. Isso aqui implica que A ao quadrado é par, né? Esse A e B são inteiros, ó, né? E o A ao quadrado é múltiplo de 2, ou então A ao quadrado é par. A gente já provou que se A ao quadrado é par, isso implica que A é o quê? Ó? A é par. Isso implica que o A vai ser 2, né? Um múltiplo de 2. Se a gente pega esse múltiplo de 2 e traz para cá, essa equação ela vira assim, ó, 2b ao quadrado vai ser igual a 4, né? K ao quadrado, certo? E aí a gente simplifica aqui, ó, isso implica o quê? Que b ao quadrado vai ser igual a 2k ao quadrado, né?
E agora a mesma coisa, isso vai implicar que b ao quadrado é par, né? Agora é o b ao quadrado que é par, ó, na hora que a gente faz essa simplificação. E se o b ao quadrado é par, o b é par. E aí é um absurdo, porque o b sendo par e o a sendo par, eles têm um fator em comum, tá? E a gente provou que a gente está assumindo que essa fração é irredutível, né? De que o x ele é um número racional já não simplificado, tá? Então, né, um absurdo, né? Absurdo, pois a e b não são relativamente primos, né? São relativamente primos. Bem? Então aí provou. Então isso é a prova por absurdo, é você mantém a hipótese e você mantém a negação da tese e caminha com isso para frente, né? Quando você chega numa contradição, né, numa coisa absurda, significa então que não é possível, na presença do P não vai ocorrer o não Q. Então, o que tem que ocorrer é que na presença do P, o que deve ocorrer é o Q. Porque se ocorrer o não Q, isso te leva a um absurdo. Contradição é uma coisa contraditória, tá? Então, hoje fica registrado para vocês aí dois tipos de demonstrações, né, que eu quero fazer um resumo da aula de hoje. É o resuminho mesmo aqui no cantinho do papel, né? É, as provas diretas, sair daqui e chegar aqui, né? Ou a prova por contraposição, você sair do não do lado direito e chegar não do lado esquerdo, né? Que é essa aqui. E aí eu dei exemplos para vocês também da prova por absurdo, que é P e não Q, você caminhar e tentar chegar a uma contradição, tá? E aí, na próxima aula, eu vou, eu vou falar com vocês. Isso é uma coisa bem delicada, tá? Muita gente comete esse erro, não só iniciante em matemática, autores de livros e tal, que é confundir essas duas demonstrações aqui, ó, tá? Às vezes ele está fazendo uma prova por contraposição e chama que é absurdo, e quando está fazendo um de absurdo, chama por contraposição, e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Porque eu não considero, às vezes, uma coisa nem outra. Onde está esse eu aqui, tá? Eu vou comentar com isso na próxima aula e vou resolver também para vocês os demais problemas que eu listei na aula de hoje, tá? Certamente na próxima aula eu encerro essa parte de demonstrações, tá? Eu vou dar por encerrada a lista aqui, a nossa lista. Eu peço que vocês tentem resolver os demais exercícios aqui, que a gente não fez na aula de hoje, e já na próxima aula a gente inicia a parte de teoria de conjuntos. Tá bom? Nesse 1 minuto final aí, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Quem tiver, por favor, manifesta aí que. Ou então, quem quiser ficar, gente, aí para tirar alguma dúvida, é só se manifestar, tudo bem? Fique à vontade aí para a gente. Tudo certo, então. Ah, eu excluí. Ah, deixa eu ver em qual parte foi. Foi aqui que eu estava falando aqui? Antes disso? Não estou lembrando exatamente. É, em algum momento aqui. Ah, sim. Isso aqui eu tirei do exercício aqui, ó, tá? Esse exercício aqui, ó, é esse aqui, ó. Que uma contradição ou qualquer outra coisa, ele é o neutro do ou, tá? Contradição ou qualquer outra coisa dá outra coisa, tá? Então isso aqui é coisa para
para vocês memorizarem também, tá? Porque, na verdade, essa tabela aqui aparece em outros cursos, né? Se vocês buscarem na internet aí, alguns autores, alguns professores adotam uma tabela parecida, tá? Essa aqui é minha, que eu adaptei, eu tentei dar uma enxugada nela. Eles colocam essas coisas como axiomas, tá? Tudo isso aqui como axioma. Eu preferi destacar, mas é para ser memorizado, tá? É para ser memorizado o quê? De que o C ele é neutro do OU e o T ele é o elemento neutro do E. Tá? Na próxima aula eu vou explicar melhor isso para vocês, inclusive usando aquele fato que se a gente chega aqui, ó, é, numa implicação aqui, deixa eu ver aqui, porque eu não tenho, aqui, ó, por exemplo, se eu pego aqui, ó, e passo tudo do lado esquerdo para o lado direito, né, transposição à direita, se eu transponho tudo do lado esquerdo para o lado direito, como o domínio do E é do lado esquerdo, quando eu passar tudo para a direita, vai ter que sobrar um neutro aqui, ó, né? O que sobra aqui é exatamente a tautologia, porque a tautologia ela é o neutro, é como se fosse o zero do E. Aí ela sobra do lado esquerdo aqui, ó, essa tautologiazinha ali, ó. Ela vai sobrar do lado esquerdo. E quando eu pego tudo da direita, né, se tiver um monte de ou do lado direito, eu passo tudo para a esquerda, o que vai sobrar do lado direito vai ser o C, porque o C ele é o elemento neutro do ou, é como se ele fosse um zero que você está deixando lá do lado direito. Tá? Então, tem essa analogia aí, e eu posso explicar melhor isso depois para vocês. Tudo bem? Então, gente, boa tarde para vocês aí. Então, até quarta-feira. Tá? Abraço a todos aí. Qualquer dúvida, estamos no chat, e-mail e tudo aí. Oi? De qual? Da número. A número 4? Deixa eu ver aqui. Você está falando. Ah, essa daqui, né? É, eu vou pedir para vocês fazerem um esforço maior, porque se der o gabarito, aí eu vou resolver, entendeu? Então eu vou deixar para resolver um pouco mais para frente, pode ser? Você pode tentar mais um pouco? Bem, uma ideia aqui, ó, é o seguinte: o que eu digo para você é que o não, não, ele simplifica bastante coisa. E a grande dica para simplificar as coisas, gente, é isso aqui, ó. São duas fórmulas de simplificação, tá? E a idempotência, tanto do ou quanto do e, se você reparar aqui, ó, o único lugar, os lugares que simplificam expressões é aqui, ó. Isso aqui está grande, né? Tem dois nãos e virou uma coisa só. Então, provavelmente, se concentra nessas três coisas para fazer simplificações. Na dupla negação, na idempotência, olha só, né? Que a gente tem um e, né? A gente tem um monte de coisas virando uma coisinha só. E o ou também, né? Virando uma coisinha só. E na absorção. Então, o jeito de simplificar é usar isso aí, ó, tá? O outro é usando a contradição e a tautologia e essas coisas aqui, ó, tá bom? Né? Porque tautologia com P simplifica, tá bom? Então são quatro coisas, na verdade: dupla negação, idempotência, absorção, a substituição e essas fórmulas aqui, ó, elas ajudam em simplificações, tá? Então, a primeira dica que eu deixo aí é você se concentrar nessas ferramentas aí para tentar simplificar essas expressões aí. E eu digo que simplifica bem, tá? Acho que, não sei se todas, isso tipo da P ou da R dá uma coisinha só, né? Acho que no máximo dá P ou alguma outra coisa. Mas essas coisas ficam bem pequenininhas mesmo, né? Fazendo as devidas simplificações aí. Tudo bem? Mais alguma, mais alguma dúvida aí, gente? Fica à vontade, tá? Então, eu vou estar encerrando aqui, e aí na quarta-feira a gente conversa mais, tá bom? Então, um abraço aí, boa tarde para vocês.